Boa noite, galera. Como vocês estão? Márcio Carbonão na área. Vamos aqui fazer uma revisãozinha desse índice maluco de hoje para ver aí as nossas possibilidades de entrada, tá certo? Bom, então, estou aqui no gráfico de 4 horas, tá? O que nós tínhamos aqui nesse gráfico de 4 horas, certo? O índice ele vem fazendo aí esse movimento baixista aí, tá? Nós tínhamos aqui pelo gráfico de 4 horas esta zona aqui de demanda, tá? Do H4, tá? Vamos lá, vamos para o gráfico de 1 hora, ver o que nós temos aqui, tá? Aqui no gráfico de 1 hora, o que eu tenho esse pullback escondido, tá? Aqui, certo? Pelo gráfico de 1 hora, que é um refinamento. Gráfico de 1 hora, vou deixar marcadinho aqui, certo? Então, pelo gráfico de 1 hora que a gente tem essa quebra de estrutura aqui, tá? Que é mais um fake out. Certo? Ó, tem esse boss aí que é mais um fake out, é um fecha fora, fecha dentro, um gráfico de 60 minutos, tá? Baixar pro 15 aqui, que é o meu gráfico base, tá? Por que o 15 é meu gráfico base? O 15 é meu gráfico base porque ele me dá o norte para onde eu vou seguir, certo? Ou seja, é ele que me dita a estrutura, se ela é altista ou se ela é baixista, tá? Se é uma estrutura de alta ou uma estrutura de baixa. Meu gráfico de 15 é o meu gráfico norteador, é o meu gráfico base. O meu gráfico de execução é o de 1 minuto, tá? Então aqui eu tenho liquidez nesse topo, tá? O método que eu opero é o método SMC, método institucional, tá? Eu sigo o rastro dos grandes players e vou fazendo essa leitura no gráfico. Então, tem essa quebra de estrutura, que é um fake out. Nós temos liquidez aqui, certo? Estamos numa zona de demanda do 4 horas e do 1 hora, tá? O gráfico de 15 bateu nessa zona e respondeu a ela, tá? Vou tirar aqui o no gap só para a gente conseguir fazer essa leitura. Bom, então, aqui, o que eu estaria aguardando pelo gráfico de 15 aqui nessa zona? Eu gostaria muito que ele tivesse feito este movimento aqui, que é o que? Que é uma troca de característica, ou seja, ele perde o fundo, que nem ele perdeu aqui, e tão logo no movimento prévio ele ganha o topo, certo? Que é isso aqui, certo? Ou seja, eu teria um boss, break of structure, tá? Para quem não sabe, é uma quebra de estrutura, institucional chamam assim, ó. Os gringos chamam assim, boss, e aqui a gente chama de choke, tá? Change of character, troca de característica, certo? Então ele trocaria a característica dele aqui, trocando o movimento de baixa para um movimento de alta, uma possível correção, tá? Mas o 15 não faz isso aqui, certo? Pelo menos não fica visível. O que ele me dá? Ele me dá esse candle aqui de rejeição, esse martelo aqui, tá? Ele me dando esse martelo, ele não me dá um rompimento, mas ele me dá um trap, tá? Aqui, certo? O que é o trap? É o fechamento abaixo, a violação, a mínima fecha mais baixa e a máxima fecha mais alta. Ou seja, isso aqui é um inside bar, tá? Mas eu não opero isso, tá? Eu opero de uma forma diferente. Ele me fez um martelo aqui, então logo me deu
esse dojizinho aqui, essa espécie de doji aqui, tá? Spinning top. Vamos pro gráfico de 5 minutos, ver o que o gráfico de 5 minutos me diz aqui, tá? Se eu não consigo ter uma leitura lá no gráfico de 15, eu vou para um gráfico menor para ver o que eu consigo identificar de manipulação. Então aqui, nos 5 minutos, o que eu tenho? Eu tenho uma quebra de estrutura. Por que eu tenho uma quebra de estrutura? Ele fez um spinning top, então logo ele fez esse candle de força e quebrou a máxima do spinning top, tá? Isso é um boss, uma quebra de estrutura, tá? Então, tendo uma quebra de estrutura, o que eu vou olhar? Vou procurar uma zona de demanda, tá? Quebrou a estrutura aqui, eu já vou baixar o meu time de execução, que seria os 5 minutos. Por que eu vou baixar para o meu time de execução tão rápido? Porque eu tenho todo esse gap aqui, tá? E se eu puxar uma fibo lá do topo do gap até aqui, eu posso pegar um trade de correção, tá? Ou seja, deste movimento. Por quê? Porque a expectativa do mercado é que ele rompa, faça uma correção e volte a cair, tá? Essa é a expectativa. Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui para fazer leitura? Eu tenho essa quebra de estrutura, tá? Tendo essa quebra de estrutura, o que eu vou fazer? Eu vou puxar o meu prêmio de scout. Para quem não sabe o que é um prêmio de scout, é zona prêmio e zona de desconto, zona cara e zona barata, tá? Minhas zonas de demanda sempre na zona de desconto, zonas de oferta sempre na zona prêmio, tá? Por que isso? O pessoal de SMC quer vender caro para comprar barato, quer comprar barato para vender caro, seguindo o rastro dos grandes, tá? Então aqui, o que eu visualizo aqui? Aqui eu visualizo uma demanda neste cara aqui, tá? Certo? Então, eu posso pegar onde o trade, eu poderia ter pego esse trade aqui, esta compra, tá? Foi uma compra curta, um movimento curto, ele fez aí 200 pontos, 250 pontos de trade só, tá? E retornou a cair, certo? Então aqui, seguindo, toda vez que eu tiver uma quebra de estrutura, eu vou puxar o Premium Scout para saber aonde é a zona de compra, a zona mais barata, tá? Então aqui eu puxo a minha Premium Scout e eu tenho esse cara aqui embaixo, tá? Só que aqui tem um detalhe, galera. Eu poderia ter marcado essa zona aqui, tá? Eita. Poderia ter marcado essa zona aqui, certo? Só que aqui ele faz um choque de reversão, uma troca de característica, ou seja, ele rompe o topo, tá? E aqui ele perde o fundo, certo? Se ele fez essa troca de característica, o que eu tenho que cuidar? A correção. Por quê? Porque ele está subindo, né? Ele está fazendo topos e fundos ascendentes, e aí ele faz uma troca de característica. O que ele quer dizer? Que ele vai corrigir, ele vai tentar descer, certo? E para mim comprar novamente, o que eu preciso? Eu preciso que ele faça uma troca de característica para cima, tá? Porque eu opero o fluxo, isso aqui é 1 minuto, né? E o fluxo, se ele troca a característica para baixo, ele desce, se ele troca a característica para cima, ele sobe. E a nossa estrutura, no momento do 15, aqui, né? Ao menos estava nos indicando que iria tentar subir, tá? Ao menos até essas correções aqui. Não tinha como a gente saber de toda essa alta aí, tá? Mas a princípio eu estava operando um pullback, certo? Então vamos lá, voltando aqui pro gráfico, ele fez um choke, eu puxo uma fibo, tá?
daqui deste fundo até o topo, de onde iniciou o choke, certo? Ele vem até a retração, bate na minha zona de demanda. O que eu tenho que aguardar agora? Eu posso comprar aqui? Pode comprar, entrar no risco, seria uma entrada de risco. O ideal é a gente aguardar ele fazer um movimento de troca de característica para cima, tá? Ele faz esse movimento aqui, trocou a característica de novo. Se ele trocou a característica, eu puxo zona Premium Discount. O que eu tenho aqui para a zona de demanda? Este pavio, tá? Aonde daria minha entrada? Aqui. Ordem no extremo, stop no fundo do extremo da zona, tá? Ó. Certo? E o alvo lá para cima, lá nas retrações. Ou eu projeto este pivô aqui, tá? Ó, ele vai até o terceiro alvo lá em cima, certo? Isso me daria aí 550 pontos de trade, se eu fosse levando. Existe outra forma da gente levar esse trade também. Se eu não quero levar ele pelo 1 minuto, eu posso ir por 5 minutos e levar ele barra barra. Como que funciona isso? Tá? Entrou no trade, tá? Aqui seria a entrada, né? Desse trade. Após a entrada, o primeiro candle que rompeu, a gente vai marcar abaixo dele, certo? A gente vai marcar abaixo dele. Toda vez que ele for rompido a máxima dele com o corpo de um candle, eu vou mexer meu stop. Esse cara aqui rompeu, tá? Esse não rompe, eu não mexo. Esse rompeu, eu vou levar meu stop lá para baixo, tá? Esse não rompe, esse rompeu, eu levo meu stop lá para baixo. Esse cara vem e me tira do trade, tá? Então eu teria aqui 700 pontos levando barra barra, certo? Tá marcado aqui um ponto em que eu parei, eu baixo para o meu gráfico de execução. Importante, uma coisa importante que a gente precisa é estar com um gráfico de 15 em uma outra tela, se possível, tá? Ou na mesma tela, acompanhando se esse gráfico está subindo, porque esse gráfico é o gráfico base. Então, se ele está subindo, eu vou operando para cima, tá? Aqui o que eu tenho? Eu tenho uma quebra de estrutura, tá? Quebra de estrutura. Eu já falei para vocês, a gente puxa Premium Discount, tá? O que eu tenho que observar? Aqui ele fez a troca de característica, ele fez um choke de reversão. Se eu tenho um choke de reversão, eu preciso obrigatoriamente esperar um choke de continuação, tá? Que é a troca de característica de novo para cima. Então aqui acontece meu choke de continuação. Fez a quebra de estrutura lá, o que eu vou fazer? Vou puxar Premium Discount, tá? Ó, abaixo de 50% eu vou procurar zonas de entrada. Ó, bateu na minha zona de entrada, eu não quero entrar no toque porque talvez não confie nisso, né? Nesse método assim. Então ele bate na zona de demanda e me dá um engolfo. Ó, engolfo, rompeu com o corpo. Se rompeu com o corpo, tá? O que eu posso estar fazendo? Eu posso estar entrando na máxima desse candle de indução ou esperar um pouquinho a correção e entrar nele, tá? Vou botar na máxima aqui. Ó, stop abaixo, alvo para cima, tá? O que pode se fazer aqui? Ou a gente projeta o pivô para cima, tá? E espera os alvos, ou a gente leva barra barra, como eu ensinei anteriormente. Entrei no trade, tá? Vou levar barra barra, rompeu, não rompe, rompeu, tá? Depois aqui rompeu,
e assim vai levando o trade até sair. Aqui nenhum rompe para baixo, todos rompem para cima. Lá eu saio do trade. Então aí quem pegou 1.500 pontos de take levando no barra, tá? Aqui travou. Vou para o meu gráfico de execução acompanhando o 15, que é muito importante, ou seja, eu estou com ele numa outra tela, observando ele subir e estou operando a favor dele. Enquanto ele não virar, eu sou o comprador, tá? Boss, Premium Scout, zona de desconto e zona Premium, tá? Vou botar abaixo aqui, certo? O gráfico não chega abaixo de 50%, faz um choke de reversão e eu tenho que aguardar obrigatoriamente um choke de continuação. Acontece aqui, tá? Aconteceu um choke de continuação, eu vou puxar minha zona de prêmio e de desconto. O que eu tenho aqui abaixo de 50%? Eu tenho essas duas zonas. Essa está muito perto uma da outra, eu vou pegar a de baixo. Tá? Por que eu pegaria a de baixo? Porque essa aqui provavelmente serve de liquidez, está muito perto da outra. E aqui também tinha um fundo triplo, que também poderia ter servido como liquidez para ele vir aqui embaixo. Tá? Então, como que eu entro nesse trade? Marquei a zona, ele foi, voltou na zona, bateu nela. O que eu posso esperar? Uma confirmação. Né? Posso entrar no top? Posso, é risco, mas eu também posso aguardar uma confirmação, que nem esta, tá? Rompeu com o corpo, fez um engolfo, o mesmo tipo de entrada que deu anteriormente. A gente pode comprar na máxima, com stop abaixo do fundo, tá? Aqui, projetando o pivô para cima, né? Ou 3 para 1, ou como achar melhor, tá? Depois, ele quebra de novo uma estrutura, tá? Galera, assim com o gráfico parado é mais fácil de ler, tá? Mas o que nos ajuda a identificar tudo isso? O gráfico de 15, tá? Lá o gráfico de 15, o que está acontecendo? Ó, vou botar aqui. No gráfico de 15, em todos esses momentos que eu estou marcando lá, ele está subindo, tá? Então fica mais fácil de eu saber para onde eu estou indo, certo? Não tem... Se ele está subindo, se ele não fez um movimento de reversão, né? Eu vou continuar comprando, certo? Então aqui ele deu o trade, certo? Depois ele faz uma correção aqui. Perceba o seguinte, aqui foi minha última quebra de estrutura, eu tenho essa pernada e esta correção, tá? Ele faz um choke aqui para baixo, certo? Ó, troca, e eu preciso que ele faça uma troca para fazer a continuação de novo, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Eu preciso puxar uma fibo desse movimento para saber até onde ele vem. Ele vem no 38, tá? Chegou no 38, reage a uma demanda, certo? Porque aqui eu tenho uma zona de demanda. Nessa zona de demanda ele me dá um fundo, ó. Aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho o topinho que foi rompido e é um choke de continuação. Fez o choke, o que eu vou fazer? Puxar Premium Scout, tá? Ó, o que eu tenho abaixo de 50%? Aqui eu tenho um topo, o fundo triplo, que serve para mim como liquidez, certo? Isso aqui é indução para empurrar o preço mais abaixo para buscar essa zona aqui, tá? Zona de demanda, tá? Então, se eu tenho uma zona de demanda aqui, o que eu posso fazer? Posso entrar no toque, como eu expliquei. O que seria entrar no toque? Entrar na máxima com stop abaixo. Ou posso aguardar uma confirmação.
certo? Confirmação. Eu tenho a minha compra aqui na máxima desse cara, tá? Stop abaixo e o alvo lá para cima. Como que pode funcionar esse alvo? Como isso aqui é um gráfico de fluxo, gráfico de 1 minuto, eu projeto os pivôs maiores, tá? Posso projetar este pivô aqui para pegar os alvos de 15 minutos, tá? Ou posso fazer um 3-para-1 aí, como achar melhor, ó. Ele vai e dá os 3 alvos lá em cima, certo? Quem pegou aí, levou, pegou 800 pontos, ou quem foi pro barra também, pegou aí, acredito eu que até aqui, certo? Depois ele continua fazendo quebras de estrutura, né? Quebras altistas, nunca baixistas. Em um momento ele perde fundo, tá? Tem esse ponto de liquidez aqui, certo? Mais uma quebra de estrutura aqui, um boss, certo? Fez o boss, eu tenho as minhas zonas para marcar. Marco zona Premium Discount. Ele vem até 50% só, não passa disso. Abaixo de 50% eu só tenho esse cara aqui, tá? Seria uma possível entrada. O que acontece aqui? Se não quer entrar no toque, entra na confirmação, tá? Prado, aqui. Ó. Stop abaixo, alvo lá para cima, certo? Então, quem operou aí somente a favor da tendência hoje, que o índice estava uma tendência direta pelo gráfico de 15, se deu muito bem, tá? Certo, galera? Espero que ter contribuído aí com essa leitura do dia de hoje. Gráfico parado é fácil da gente ler, mas pelo método SMC a gente consegue fazer essa leitura aí durante o dia no pregão, tá bom? Um abraço e boa noite a todos.